Bom, meus caros, vivam, bem-vindos à segunda parte do vídeo 2 do Tili, jornal de hoje, 21 de fevereiro, e temos aqui o nosso Ministro da Defesa, Nuno Melo, do CDS, que acusa Ventura de ter sido indigno com as Forças Armadas. Bom, meus caros, com certeza se lembram daquele episódio, o episódio em que ele obrigou ali as Forças Armadas a estar a fazer ali um boneco, digamos, a fazer de contas, estavam a abrir uma estrada, uma estrada terciária, não é secundária, terciária, onde não passa ninguém, só para ficar filmado, fotografado, para fazer um boneco. Portanto, o Nuno Melo é que foi realmente indigno a obrigar aqueles 40 ou 50 militares a montar uma cena, ao fim e ao cabo foi uma cena de filme apenas para isso, para ser filmada. No final foram-se todos embora e acabou, e o caso ficou por isso mesmo. A população revoltou-se, quem estava a ver aquele disparate disse que foi mesmo um disparate, foi mesmo só para mostrarem serviço, mas não há serviço nenhum. Vieram as Forças Armadas abrir uma estrada secundária durante ali 20 ou 30 metros, o Ministro veio ver, bateram palmas, o Ministro foi-se embora, as Forças Armadas foram-se embora, a estrada ficou por abrir. Portanto, completamente inútil, uma coisa mesmo para inglês ver, como se dizia antigamente. Novas inscrições de estrangeiros na Segurança Social afundam há 2 anos. Pois, meus caros, porque eles já cá estão todos e agora estão a trabalhar noutros lados. Quer dizer, estrangeiros, a entrada de novos contribuintes estrangeiros caiu para cerca de 1/3 a entrada de novos contribuintes estrangeiros. E eles dizem que eles é que nos estão a salvar as nossas reformas. Ao fim da manifestação de interesse e de revisão da lei de estrangeiros, parece que a entrada de novos contribuintes caiu realmente para cerca de 1/3. Bom, meus caros, seja como for, o que eu tenho para vos dizer é o seguinte: eles não param de chegar. Seja como for, eles não param de chegar. Se não estão registados na Segurança Social, bom, o que estão cá a fazer? A pergunta é esta, não é? Vivem de quê? Temos cá mais de 2 milhões, talvez 3 milhões pela curva, pela sintomatologia do que tem acontecido até agora, mesmo que haja um abrandamento, mas sempre a crescer, sempre a subir. Mesmo que haja um abrandamento, continuam a subir, não estão a decrescer. É um abrandamento no crescimento, mas eles continuam a crescer e, portanto, se não estão registados na Segurança Social, o que é que eles estão cá a fazer? É isso que eu pergunto. Sul do país tem água armazenada para 2 ou 3 anos. Quem o diz é a Agência Portuguesa de Ambiente, que esteve desaparecida em combate durante este tempo todo das cheias em Portugal. Mas é que eu já vi noutras publicações dizer que não são 2 anos, são 4, e é a mesma agência. Portanto, eu acho que ali há várias vozes, cada um diz o que quer, ou então é a mesma pessoa que de manhã diz uma coisa, à tarde diz outra, não sei bem porquê. Lembra-me o palhaço rico que dizia que isto ao fim de jantar não corre bem, também não sei porquê. Lá o Ricardo Araújo Pereira. Portanto, noutras publicações disse que a água é suficiente para 4 anos, nesta diz que é suficiente para 2, mas eu posso apostar convosco, meus caros, em como daqui a meia dúzia de meses, quais meia dúzia? Daqui a 3 meses já vão dizer que as barragens estão no fundo, já vão dizer que o Algarve não tem água, já vão dizer que em 2000 e não sei quê, diziam que em 2008 já não havia água na Península Ibérica, agora vão dizer que é 2030 ou 35. Bom, a verdade é aquela que eu tenho dito sempre: enquanto as barragens estiverem assoreadas, é um instante enquanto enchem e é um instante enquanto esvaziam, porque a areia está cá em cima, no paredão, está mesmo a meio do paredão e devia estar no fundo, ou seja, um bocadinho de chuva, elas estão até acima. Calor, elas descem e vê-se a areia cá em baixo, mas a culpa não é de ninguém, a culpa é de quem não desassoreia, digamos, as barragens, as albufeiras que estão cheias. Olha, o meu avô era moleiro, ali na barragem, agora onde é a barragem de Fagil, na altura não havia barragem nenhuma, como é óbvio, era o Rio Dão. Fui lá há coisa de uns anos ver se via a casa dele, lembro-me perfeitamente onde é que era, pelo azimuth, até fui com um primo meu, e chegámos lá e o que vimos foi areia. A casa está enterrada embaixo da areia. Bem, aquela casa estava a 6 ou 7 metros acima do rio. Está debaixo da areia. Agora façam as contas. As barragens estão totalmente assoreadas com areia e com inertes, como eles chamam tecnicamente. Chama-se inertes. É areia, cascalho, que o rio trazia e traz. Só que chega ali ao paredão e para. Não tem para onde sair. E, portanto, vai acumulando. E pior, a seguir àquele paredão não corre nada. Aquilo é um fiozinho de água. Portanto, todos aqueles inertes, que eram milhões de toneladas, que eram levadas para a foz, não são. Estou farto de explicar isso, mas pronto, para quem não tenha visto alguma das minhas explicações anteriores, aqui fica outra vez. O que eu vos garanto é que daqui a 2, 3 meses a mesma APA vai dizer, a Agência Portuguesa do Ambiente vai dizer que as barragens do Algarve já está tudo outra vez a 30%, 40%. Claro, porque não
têm a capacidade que tinham quando foram construídas há 40 anos. Têm metade ou se calhar menos de metade dessa capacidade. Num instante enchem da areia para cima e num instante fica-se a ver a areia da areia para baixo. Unanimidade na Assembleia retira a imunidade a Ventura em caso de difamação. Unanimidade é sempre, já expliquei em vários vídeos, é sempre levado à Assembleia. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? Ninguém. Portanto, é tudo votos a favor, incluindo o próprio partido de que a pessoa pertence e que a imunidade está a ser levantada. Aconteceu comigo 2 vezes, das 2 vezes que aconteceu comigo, nem sequer a julgamento fui, nem numa nem noutra, o Ministério Público não me acusou de nada e, portanto, o caso foi arquivado. Mas encheu as parangonas todas, encheu as rádios, encheu as televisões, encheu tudo. Até aqui na minha terra foi um escândalo. Retirar a imunidade parlamentar por unanimidade, por unanimidade. É sempre por unanimidade, meus caros. É preciso não saber nada e ser levado na conversa destes bandidos da comunistação social que fazem de propósito. Quando é alguém do Chega, é por unanimidade. Quando é levantado a algum deputado de outros partidos, nem sequer se fala nisso. É que nem é por unanimidade, nem é por desunanimidade. É apenas desumanidade, porque nem sequer se fala nisso, não é? Pronto. Mas é isto. Ele vai ser ouvido e depois pode nem ir a julgamento, como aconteceu comigo 2 vezes. 2 vezes que me retiraram a imunidade parlamentar, com os meus votos a favor, e 2 vezes que eu nem sequer fui a julgamento, não fui acusado de rigorosamente nada. Bola! Mas lá está, não vejo isso em jornais, nos mesmos jornais que noticiaram que tinha sido levantada a imunidade parlamentar, agora não vejo dizer que afinal o deputado do Chega, o João Tílio, afinal os processos foram arquivados e pronto, e acabou o processo. Isso não dizem. Só dizem quando se levanta a imunidade parlamentar, é um bandido, é um criminoso. E depois temos a extrema-esquerda toda, com os grupos de denúncia, essa escumalha toda, a amplificar uma coisa que não tem mal nenhum. Levantarem a imunidade parlamentar é como ser constituído arguido. É para a gente se poder defender e para nós sabermos de que é que estamos a ser acusados, se é que alguma vez fomos acusados. Porque eu nunca fui acusado de nada. Eu não fui absolvido de nada, não fui sequer acusado. Vejam bem, a miséria que isto é, esta comunistação social incrível. Menos agentes nas quadras, mais tensão entre as forças policiais e um receio claro, pode haver menos segurança nas ruas. Porquê? Porque 172 polícias saem das ruas de Lisboa e Porto. Desapareceram. São menos 172. O que está acontecendo na PSP? As pessoas vão-se embora e vão para outro serviço. Quando chegar àquela idade, vão para serviço de secretaria. Não podem andar as pessoas com 60 e tal anos atrás dos criminosos com 20, não é? Portanto, basicamente é isto. O que eu digo é, façam contas de cabeça e percebam para onde é que está a nossa segurança. Cada vez temos mais jovens vindos lá do fim do mundo, que não conhecem nada da nossa cultura e até fazem gala em violar os nossos principais, os principais pilares morais, não é? Fazem tudo na rua, fazem as necessidades na rua, tentam violar raparigas, algumas conseguem, outras não, que elas fogem, fazem 30 por uma linha e cada vez há menos polícia para assegurar a mínima segurança nas ruas. Portanto, estão mesmo a ver o que é que vai acontecer, não é? Façam contas de cabeça. PJ desmantela a rede internacional de tráfico e apreende 1,5 toneladas de cocaína e arsenal de guerra. Bom, meus caros, só não percebo é como é que num país onde a criminalidade é irrisória, são só percepções, lembram-se do nosso diretor da Polícia Judiciária, que eram só percepções, como nos ensina o grande educador da classe otária, o senhor Presidente da Política Judiciária, mas afinal de contas a PJ apreende às toneladas de droga por mês. Às toneladas, não é por ano, é por mês. Ainda agora apreenderam 10 toneladas, segundo eles disseram, que vinham naquele submersível, naquele submarino, mas está à tona d'água, é submersível, e ainda agora são mais, agora com este são mais 1,5 toneladas. Portanto, em menos de 15 dias estamos a falar de 11,5 toneladas. Toneladas de cocaína. Isto está para abastecer a Europa inteira durante sei lá quanto tempo. Toneladas, 11,5 toneladas. Não há problema nenhum, são só percepções, meus caros. Não há criminalidade nenhuma em Portugal, são apenas percepções. E a relação condena um vereador da Câmara da Maia a prisão suspensa por peculato. Há muitas notícias destas em vários órgãos de comunicação social, mas o desafio que eu vos deixo é que tentem descobrir a que partido pertence este vereador. Se é independente, se é para algum movimento ou se é para algum partido. Porquê? Porque nem no título, nem em
parte nenhuma, na maioria das notícias, aparece o partido porque ele foi eleito. Por acaso, numa ou noutra aparece no fundo, tem que ler a notícia toda, tem que ter paciência para isso. Se fosse um vereador do Chega, aparecia em parangonas logo no título. Vereador do Chega fez isto e aquilo. Neste caso seria condenado pela relação, portanto isto é recurso. Recorreu, foi condenado primeiro, recorreu, foi condenado agora pela relação e agora diz que vai para o Constitucional, ou não sei para onde é que ele vai recorrer até ao máximo. Um vereador da Câmara da Maia que não é do Chega. Se fosse do Chega, estava lá logo. Estão a ver a polícia que isto é, desculpem, mas não encontro outras palavras mais simpáticas, desta comunistação social asquerosa. Quando é alguma coisa que o Chega, aparece Chega em parangonas em cima com letras garrafais, é o máximo que o papel possa admitir. Mas quando não é do Chega, nem sequer o partido dizem, nem sequer dizem qual é o partido da pessoa. Neste caso, é do PSD. Mas eles não dizem. E se vocês lerem, vão ver que não conseguem descobrir qual é o partido. É inacreditável, não é? PJ desmantela uma organização criminosa, detém 5 pessoas e apreende armas e 1,5 tonelada de cocaína. Afinal, não foi só 1,5 tonelada de cocaína, foi também 5 pessoas e apreendeu armas, não é? Brutal. A tal polícia judiciária que depois o diretor vem dizer que não há criminalidade nenhuma, é apenas percepções. A organização criminosa transnacional de narcotráfico, ok, introduzia elevadas quantidades de cocaína e haxixe por via marítima e terrestre. Só falta por via aérea. É porque não descobriram, porque ele também vem pelo ar. A droga era posteriormente distribuída em toda a Península Ibérica. Isto é a SIC Notícias que diz que é a Polícia Judiciária que diz. Estão a ver ali? PJ desmantela a organização. A mesma PJ que depois vem dizer, pela boca do seu diretor, futuro ministro, que não há criminalidade nenhuma a aumentar. Há apenas a percepção. As pessoas têm essa percepção, são maluquinhas, têm essa percepção, acordam de manhã, veem as notícias em que é crimes por todo lado e dizem, isto está muito mal. Não. É só percepção. As pessoas foram na mesma baleadas, é verdade. As pessoas morreram, é verdade. E morreram à frente de testemunha, sim, mas é apenas uma percepção. Não é gente a sério, é percepção. Tal como isto é apenas percepção de droga. Não é droga nenhuma. Aquilo era farinha Amparo, que lá vinha dentro, não era droga. O que choveu no Mondego dava para encher mais de 3 vezes a barragem da Agueira. Alguém diz isto, mas ninguém sabe quem é. Isto é fácil de dizer, cada um pode dizer o que quiser, que não há ninguém que vá desmentir porque não há dados. Mas anos de negligência também não ajudaram. Ora, aqui está, meus caros, o Mondego recebeu caudais inéditos que testaram diques e barragens ao limite. Testaram porque aquilo foi deixar correr, deixar a água ir e pronto, e toca a dar. Forçando descargas controladas. Quais controladas? Pois aí é que está o problema, é que não foram nada controladas, foram totalmente descontroladas e por isso a Queireira ficou debaixo de água 15 dias, até foram mais de 15 dias, porque ninguém controlou nada. Também naquela altura já não podiam controlar, porque a barragem da Agueira já estava tão cheia que já não podia aguentar mais água. Aí teve que se lançar. O mal não foi aí, o mal foi antes. Antes, quando podiam ter esvaziado a barragem antes das grandes chuvas da tempestade Cristina, estou farto de dizer isto, podiam ter lançado água no Mondego que não fazia mal, subia um bocadinho a cota, mas não havia nenhuma inundação e preparavam a barragem para as chuvas que aí vinham, que toda a gente sabia que vinham chuvas monumentais, como vieram, só que ninguém fez isso. Deixaram a barragem estar a trabalhar normalmente, a produzir eletricidade, que é o que interessa. O que interessa não é proteger os leitos dos rios, o que interessa é produzir eletricidade e nada contra isso, porque aquilo é EDP para ganhar dinheiro, não é para corrigir o caudal do Mondego. A EDP está lá para ganhar dinheiro, pagou para estar lá para ganhar dinheiro. Para mais nada, o resto é com a APA, é com o governo, não é com a EDP. E portanto a EDP fez o que achou que devia fazer e ninguém chateou ninguém e portanto eles fizeram o que quiseram, deixaram aquilo encher a tal ponto que depois, quando viram que já não podia continuar, abriram as comportas antes que aquilo rebentasse e ao abrir as comportas deram cabo do resto. Portanto a Agueira não foi a única culpada. A principal culpada, a primeira culpada, não é a principal. Falta fazer contas para saber qual foi a principal. Eu tenho para mim que a Agueira ainda foi a principal culpada, mas não sei, também não tenho contas, não tenho cálculos suficientes porque não tenho dados, é só por isso. Mas, nem que não tenha sido a principal, foi uma das culpadas de ter chegado a cheia ao ponto em que chegou. A Eireira debaixo d'água, durante 15 dias, o Val do Mondego, aquela desgraça, aquela destruição.
repito outra vez, não a destruição dos telhados, que ninguém tem culpa disso, foi a tempestade, mas depois tudo que veio a seguir, o atraso de 5 dias para se começar a trabalhar, o facto da Proteção Civil ficar de braços cruzados e mãos nos bolsos sem ninguém mandar fazer nada, eles também não têm culpa, ninguém os mandou trabalhar, eles não podem trabalhar por ordens próprias, têm que esperar ordens dos outros. Os próprios bombeiros aconteceu o mesmo, vimos bombeiros o dia inteiro à espera de ordens que não vieram, e portanto tudo isto demorou 5 dias até começar a engrenar. E esse foi o principal problema do governo. O outro foi não ter mandado, não ter dado ordens para que a barragem da Agueira, antes de chegar as chuvas, tivesse esvaziado para acolher os milhões de toneladas de água que viria a acolher a seguir, e depois, é claro, quando chegou àquele ponto cá em cima não houve outro remédio, ou rebentava a barragem, ou a água saía por cima, ela tinha que sair. E, portanto, na segunda parte já não houve nada a fazer. O mal foi na primeira. Ou seja, a primeira é que provocou tudo isto, porque a segunda parte, que foi a pior, que foi o lançamento de água sobre o leito do rio e que fez, aquilo que fez à Agueira e ao Val do Mondego, portanto, inundar completamente toda aquela região, aí já teve que ser, porque o erro já vinha atrás, que foi não se terem precavido e não terem baixado os níveis da cota da Agueira antes de vir a água. Alguém tem que pagar por isto, mas já sabemos que em Portugal ninguém paga por coisa nenhuma, não é? E é o que eu digo aqui em cima, já me repeti, portanto, espero que se encontrem os responsáveis pela gestão, se é que alguém geriu alguma coisa, que eu acho que não. Acho que ninguém geriu nada, mantiveram a Agueira a trabalhar normalmente como se não viesse chuva nenhuma, e a abertura das comportas da Agueira. Morreram 16 pessoas em consequência destas cheias, algumas dessas mortes, se não todas, poderiam ter sido evitadas. Há no mínimo negligência grosseira por parte de quem deixou a barragem chegar à cota máxima quando poderia ter libertado a água nos 5 dias anteriores. Foram 5 dias em que já sabia o que é que tinha a acontecer e não o fez. E depois não teve alternativa, senão abrir as comportas de par em par, ajudando, e de que maneira, à inundação abrupta do Val do Mondego. Foi isso que aconteceu. Portanto, ninguém foi responsável pela tempestade nem pela devastação inicial, que ela provocou, obviamente, mas alguém foi responsável por nada ter feito nos primeiros 7 dias, 5 mais 2, que deviam ter sido cruciais para minorar a amplitude da cheia. E, em vez disso, contribuiu decisivamente para aumentar as suas consequências. Espero que alguém seja chamado à pedra para explicar o que é que aconteceu e quem é que manda naquilo. Sul do país tem água armazenada para 2 ou 3 anos, já vimos isso, não é? Só não dizem é que as albufeiras estão assoreadas com 50% ou mais, reduzindo a capacidade operacional de cada uma para metade, ou menos. Portanto, quantas albufeiras foram dragadas até hoje em Portugal? 0. Assim, mal o tempo começa a aquecer, chama-se primavera e verão, apesar dos apanhados do clima, continua-se a chamar primavera e verão, logo que o tempo começa a aquecer, a água começa a descer e começa a faltar. Porque as albufeiras estão completamente assoreadas por 40 a 60 anos, que é o tempo de vida delas já, de inertes, os tais inertes que deviam ter ido parar à foz, mas que ficam ali retidos nos vários pardões de cada uma das barragens e várias em cada rio. Portanto, esses inertes que deviam combater as marés vivas no inverno, não combatem porque ficam ali presos nos pardões, ficam retidas nas dezenas de pardões das barragens. As praias vão desaparecendo por ação das marés vivas de inverno, que não encontram os milhões de toneladas anuais de inertes que durante os últimos 20 milhões de anos chegavam ao mar. Estes rios, a Serra da Estrela, tem 20 milhões de anos, segundo a ciência, mas não é a ciência dos apanhados do clima, é a ciência verdadeira. Portanto, há 20 milhões de anos que os rios cavam isto e que levam inertes para o mar. Agora não. Nos últimos 40 a 60 anos não levam nada. Fica tudo nos pardões, não chega nada à foz, ou quase nada chega à foz. E pior, é que chega à foz não chega com força suficiente. Já vamos ver isso a seguir. O resultado é este. No inverno, antes disso, o pouco que chega, dos tais inertes que chegam, do último troço do Rio Livre, não encontram corrente suficiente para que esses mesmos inertes possam avançar pelo mar adentro, porque fica ali tudo na foz, digamos, no delta, sem força para chegar ao mar, e portanto o mar depois de inverno vem por aí acima e leva a areia toda, e leva as arribas, e leva tudo o que lá está em cima. O resultado é este: no inverno as albufeiras ficam rapidamente cheias, mas metade do seu volume é água. E no verão ficam ainda mais rapidamente vazias, mas metade é areia, porque a mesma areia ocupa o espaço de metade da água.
Temos, portanto, hoje mini barragens em comparação com as que originalmente foram construídas e que detinham o dobro da capacidade da água que atualmente detêm. É muito difícil perceber isto.